Oi, gente, tudo bem? O Fica a Dica de hoje está aqui na Cert Tecnologia. Eu tô com o Augusto, que é um dos sócios aqui da empresa. Augusto, muito obrigada por nos receber e por contar um pouquinho da história da empresa pra gente. Não, obrigado. Eu que agradeço, a gente que agradece a disponibilidade de estar aqui conversando com vocês e explicando um pouquinho o que a gente faz, o que a gente entrega no dia a dia. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Eu queria que você começasse explicando para quem está em casa da onde surgiu a Cert. Eu sei que ela começou em 2008, e aí quando a gente para pensar em 2008, a gente não tinha, assim, a tecnologia tão avançada quanto a gente tem hoje. Como que surgiu, então, a ideia de criar uma empresa de tecnologia, de segurança nessa área? Bacana. A Cert começou em 2008 com as operações muito focadas na parte de banco de dados, né? Nós éramos uma empresa, na verdade era uma eu-presa, que atendia clientes do segmento de atacado e distribuição. De 2008 para cá, surgiram novas oportunidades, né? O mundo mudou bastante, a parte de tecnologia então nem se fala. E a gente teve, com o advento da nuvem, da cloud, fez com que a Cert precisasse se mover um pouco e trazer para dentro do nosso portfólio outras soluções da área de tecnologia. Se no início a gente era muito forte em banco de dados, a gente precisava falar não só de banco de dados, mas da parte de infraestrutura em nuvem, virtualização, segurança. Então foi pela demanda do mercado, pelo movimento que a área de tecnologia passou com essa questão, principalmente no 2016, 2017, com a movimentação para a cloud, para a nuvem, foi que a gente começou a ampliar o portfólio e trazer novas soluções para dentro da Cert, né? Vocês foram percebendo, então, que os clientes, além dessa questão do banco de dados, também tinham ali essas necessidades de garantir a segurança dessas informações que eles estavam armazenando, é isso? Exato. A gente percebeu que quem atendia apenas um produto deixava de ofertar para o cliente que a gente já tinha relacionamento, que a gente tinha construído uma relação de muita confiança, né? Porque cuidar do dado de uma empresa é uma questão extremamente estratégica, né? Nós não estamos falando de cuidar de uma cadeira, de cuidar de um bem, às vezes... É algo muito sensível, isso, né? Exato, de um patrimônio, de algo material. Então, às vezes, vai muito além daquela questão do que a gente vê, mas o dado tem a parte estratégica envolvida, tem posicionamento da empresa no mercado. Então, a gente percebeu que, assim, já construímos uma confiança dentro de um cliente. A modéstia à parte, a gente sempre entregou muito bem, né? Precisamos trazer novos produtos para dentro do nosso portfólio para atender o cliente do início ao fim, né? Na jornada dele dentro da Cert. Então foi muito por isso, pela essa necessidade do mercado e a percepção minha e do meu sócio da gente buscar novos produtos para atender as demandas dos clientes. Você estava contando para a gente aqui antes que você começou nessa área em 98. Exato. Então, de 98 para 2008, a gente já percebe uma diferença muito grande do mercado de tecnologia. E eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória de 98 até agora, como que você percebe essa evolução da tecnologia e da segurança, porque até uma coisa que a gente tem conversado muito é a questão do aumento de golpes que tem no mercado hoje, por exemplo, de ataques a sistemas, por exemplo. Exato. Eu entrei na graduação em 98, né, assim, era um mundo totalmente diferente, né, quando você fala de 98 para agora, nós estamos falando de 27 anos, né, então é muito tempo. Quando começou a empresa, também ainda era um modelo assim, a gente não tinha tanta... Eu diria que teria, sim, problemas de vazamento de informação, né? A gente tinha tentativas de invasão a alguns sistemas, mas era de uma forma muito embrionária, né? Até hoje, cada vez mais, os bandidos usam recursos de tecnologia, falando de inteligência artificial, né? Que é também uma demanda que a gente trouxe para dentro da Cert, numa BU que a gente montou em junho do ano passado, muito focado na área de IA. Os bandidos também, os criminosos também usam a parte de inteligência artificial para promover os ataques. Então os ataques estão cada vez mais robustos, né? Estão cada vez mais sofisticados, né? Então é preciso usar não só a parte da inteligência artificial para
trazer soluções novas para as empresas, mas usar soluções de segurança que usam inteligência artificial para tentar combater os crimes que de fato hoje acontecem, né? Então, quando eu olho assim, como eu comecei em 98 para agora, eu vejo que é uma mudança drástica, né? 27 anos é muito tempo, né? Eu acho que a área de tecnologia, como todas as áreas mudam muito, né? Mas a área de tecnologia, eu acho que tem uma diferença muito maior do que quando você compara. A gente consegue perceber algo muito maior, né? Um crescimento, assim, mudanças muito drásticas. Exato. Não, se a gente for falar... Em pouco tempo. Exato. Se for falar de IA, né? IA tem 2 anos pra cá, virou um negócio que cada vez mais surpreende as pessoas com a capacidade que a inteligência artificial tem feito na vida e no negócio das pessoas, né? Então, eu acho que tem, eu brinco que cada vez mais eu saí, claro, um pouco da operação do dia a dia, de conhecimento da área técnica, né? Eu acho que não dá pra gente gerir a empresa ainda muito focado na área técnica. Me dá vontade, me dá sede de buscar cada vez mais. Você precisa ter pessoas capacitadas para isso, para você poder fazer a parte da gestão. Exato, mas a gente investe cada vez mais nos nossos profissionais, né? A gente tem muitos programas de certificação aqui na CERT que de certa forma, incentivam os profissionais cada vez mais a conquistarem novos logos, conquistarem novos títulos, porque isso melhora a nossa entrega. Então, a gente vê muito valor nisso, né? A gente pode dizer que de 2008 para cá, o número de pessoas procurando por serviços de armazenamento de bancos de dados, segurança, alguém para fazer essa segurança dos dados ali, aumentou? Aumentou consideravelmente. Acho assim, se a gente... Porque como eu disse agora há pouco, né? Cada vez mais os ataques são mais sofisticados, né? Então, assim, você precisa ter do seu lado, todas as empresas precisam ter do seu lado, bons parceiros que conheçam da parte de infraestrutura, que conheçam da parte de segurança, para tentar, de certa forma, mitigar. Existe um desafio cada vez maior, para quem é muito de segurança, fala... Todo mundo vai ser invadido, resta saber quando, né? Então não tem nada que é 100% seguro. O que você faz é criar situações para tentar mitigar isso, claro, criar soluções que consiga, caso aconteça, restabelecer o ambiente mais rápido possível, né? E a gente vê cada vez mais casos muito comuns, né? Assim, se a gente pesquisar um pouquinho, né? Eu brinco, se der uma googada lá, você vai achar grandes empresas que tiveram os dados vazados, expostos, né? Recentemente a XP teve vazamento de informação, todo mundo... Assim, em algum momento está suscetível a esse tipo de situação. Então, assim, e às vezes preocupa, né? E às vezes de forma que a gente nem imagina. Às vezes a gente acha que não está correndo risco e os dados estão ali expostos, né? Exato. E aí, em vários sentidos, né? Desde a exposição que a gente hoje tem na parte de mídia social, cada vez mais os criminosos usam a parte de engenharia social para tentar identificar formas de invadir o acesso à privacidade das pessoas, né? De certa forma, comprometer a segurança do que a empresa tem, né? Então, a gente vê que cada vez mais a gente precisa investir, principalmente nessa área de segurança, trazer bons parceiros de negócio, né? Trazer pessoas que conhecem, de fato, das soluções, para tentar mitigar e trazer segurança para as empresas, né? É para isso que a gente está aqui. Augusto, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você desse uma dica para quem está em casa, tanto para o empresário quanto para a pessoa física, de como que a gente pode lidar de forma segura com essas inovações tecnológicas que parece que atropelam a gente. Cada dia tem uma coisa nova, né? Exato. Olha, eu sou um cara, eu gosto muito de consumir podcast, eu acho que é um bom caminho, né? Você tem várias empresas hoje que criam conteúdo muito interessante. Tem muitos eventos que acontecem simultaneamente no Brasil e às vezes até fora do Brasil que você consegue acompanhar online. Então a minha dica é assim, tente escolher um tema que te interesse, porque buscar tudo que a gente tem no mercado você vai ficar maluco, né? Então se alguma coisa te chama a atenção na área de tecnologia, tenta escolher esse tema e procura podcasts relacionados, procura bons treinamentos, procura webinars que as empresas promovem. Aqui em Goiânia a gente tem com uma certa frequência, está acontecendo, até essa semana tem um evento que vai acontecer falando um pouquinho de cloud, de nuvem. Então eu daria essa dica, assim, procure, né, diminuir o foco, né, porque às vezes a gente abre um horizonte gigantesco e não consegue acompanhar nada, e podcast e webinar é uma boa fonte de aprendizado, entendeu? É um jeito que eu acho que funciona bem. Então, já fica a dica. Muito obrigada por nos receber e as portas estão sempre abertas para a CERT aqui no programa. Tá bom, obrigadão. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.